O Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou a Rússia de financiar campanhas de desinformação no Brasil e em outros países da América Latina. Segundo o documento publicado pela Embaixada Americana no Brasil, o objetivo do Kremlin seria minar o apoio à Ucrânia. A lista foi divulgada pelos norte-americanos em 20 de outubro e indica como ferramentas eram usadas nas redes sociais. Caio Coppola, a visão russa da guerra na Ucrânia foi difundida no Brasil? Exatamente, Leandro, inclusive pelo presidente da República. Vamos lembrar que a imprensa europeia, especialmente a imprensa francesa, é sempre muito generosa aí com o líder do PT, ficou tão revoltada, né, então tão estupefaciente com a defesa velada de Lula aos russos, que começou a chamá-lo de Le Faux Ami des Occidentaux, o falso amigo do Ocidente, referência a Lula. Uma outra publicação falou de Lula la déception, ou la decepção, na verdade usaram a palavra até em português. E por que isso? Porque diante de um conflito em que, a exemplo do que aconteceu entre Hamas e Israel, diante de um conflito em que você tem uma nação que é claramente a vítima, que teve as suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, violadas, não uma vez, mas duas vezes, né? Diante desse cenário e uma nação agressora, né, você tem o presidente da República traçando uma falsa equivalência moral, né, entre ambos, falando que o conflito era do interesse inclusive da Ucrânia e supostamente da Europa e dos Estados Unidos e por aí vai, atuando como um verdadeiro vassalo dos interesses das potências asiáticas, especialmente Rússia e China. Então, é natural, né, se isso não só a visão do presidente da República, mas também do Partido dos Trabalhadores e outros movimentos ligados à esquerda brasileira, sempre exaltando aí, de alguma forma, né, os russos em detrimento dos ucranianos ou estabelecendo uma equivalência ali que não existe. Você tem uma nação que está sendo agredida inclusive de forma covarde, resistindo bravamente, né, à violação do seu território. E do outro lado, você tem a nação agressora. Portanto, sim, eu acho que essa visão, os russos, aí desde a União Soviética, são grandes especialistas em desinformação. A gente fala de um regime semipresidencialista da Federação Russa, no qual a gente pode sim caracterizar uma situação de autoritarismo, né? E o Brasil, infelizmente, ele tem se aliado muito mais a essas potências, né? Essas potências onde a democracia não impera, né? Do que propriamente com o Ocidente mais democrático, né? Que respeita direitos e garantias fundamentais e que, enfim, tenta disseminar a causa da liberdade, né? Nós apenas lamentamos. Zé Eduardo, é possível perceber a disseminação da visão russa aqui no Brasil? É curioso, eu tinha entendido que o tema tinha a ver exclusivamente com a disseminação nas redes sociais do serviço secreto da Rússia, e os Estados Unidos está denunciando isso. Como é que o Lula, o PT entraram nessa discussão? Eu fico um pouco... o que eu falo agora? Eu vou discutir o PT e o Lula na Ucrânia? Não é o tema. Eu posso até fazer, mas eu vou me concentrar primeiro momento na pergunta, porque eu acho que esse é o tema que nos foi colocado, né? E eu acho que no tema que nos foi colocado, sem prejuízo, depois podemos debater PT, Lula, etc., que não está colocado isso na pergunta, pelo que eu entendi. Eu acho que ali é o roto falando do esfarrapado, né? Não tenho dúvida que o serviço secreto da União Soviética utiliza a estratégia, assim, da sua formação, da sua opinião. Isso, aliás, tem sido o zero e vezeiro das grandes potências. E os Estados Unidos também faz o mesmo. Absolutamente o mesmo, com espionagem, com estratégia de investigação, até fora de guerra. Vamos lembrar do escândalo do Edward Snowden, que era um prestador de serviço da NSA dos Estados Unidos da América e que revelou, e está hoje asilado na Rússia, né, revelou situações em que pessoas eram investigadas sem nenhum propósito pela NSA. Por exemplo, revelou que Angela Merkel, da Alemanha, era investigada pela NSA, que Dilma Rousseff no Brasil era investigada, que a Petrobras no Brasil era investigada. E o que tinham feito Dilma Rousseff e a Petrobras? Feito um plano de pré-sal que afetava os interesses das grandes petrolíferas estrangeiras.
Era por isso que ela estava sendo investigada? Ou seja, percebam como as grandes potências utilizam seu arsenal de espionagem para manipular opiniões, para plantar situações. O que foi feito com as informações que a NSA obteve das investigações na época? É uma questão que se coloca. Ou seja, as grandes potências utilizam essa estratégia sim. E é curioso que uma acusa a outra. Olha, você faz isso. A outra fala, não, você faz isso. Isto, infelizmente, é uma realidade das grandes potências que olham o rabo da outra, mas não olham o seu próprio rabo. É o roto falando do esfarrapado, indiscutivelmente. Então, dentro desse contexto, eu não tenho a menor dúvida de que a União Soviética utiliza, sim, estratégias de espionagem, utiliza, sim, de estratégias das mais diversas possíveis, de ponto de vista de manipular opiniões públicas ou incentivar adversários para atacarem, ou incentivar pessoas para atacarem seus adversários. Os Estados Unidos da América faz a mesma coisa. Então, portanto, me centrando exclusivamente no objeto da pergunta, eu diria, é bem provável que a União Soviética faça isso. Da mesma forma que é bem provável que os Estados Unidos também o faça, a história assim o demonstra. Zé, o Brasil deve se posicionar após esse alerta norte-americano? Veja, eu acho que o Brasil tem que cuidar da sua soberania, tem que cuidar e evitar que situações indevidas de interferência de qualquer lado ocorram, embora seja muito difícil isso de ser evitado. Eu me lembro, por exemplo, que quando houve o escândalo de Edward Snowden, na presidenta Dilma Rousseff, ela suspendeu uma visita aos Estados Unidos, recebeu um telefonema do presidente Obama pedindo desculpas a ela, dizendo que não sabia que aquilo estava acontecendo. E houve, então, o mesmo tratamento do Brasil à Alemanha, quando, então, uma comissão política e outra técnica foram lá para entender o que estava acontecendo. E eu tive a oportunidade de chefiar a comissão política, que teve, então, contato com o vice-presidente da República, que era o Joe Biden. Ora, aquilo não houve nenhuma explicação. Ou seja, saí de lá do mesmo jeito que eu cheguei. Tendo claro, por exemplo, que, e nós vamos estudar isso, inclusive, de que forma a legislação dos Estados Unidos da América obriga as empresas estrangeiras que mexem com telefonia e outras coisas a passar informações que ficam armazenadas nos metadados da NSA. Se amanhã depois o ministro da Justiça, o Attorney General dos Estados Unidos, quiser saber quem é Caio Coppola, vai acessar Caio Coppola. Não vai vir a biografia dele, vai vir as mensagens que ele troca no telefone. Claro, isso é horroroso. Agora, como é que você evita que isso aconteça? O Brasil tem legislação que tenta evitar que isso aconteça. O próprio Marco Civil da Internet tentou evitar. Agora, não há controle sobre essas empresas multinacionais que estão submetidas à legislação estrangeira. Então, no fundo, o Brasil tem que zelar ao máximo para que esse tipo de coisa não ofenda a sua soberania. Não importa se são potências aliadas ou não. O Brasil é um país soberano e tem que se fazer respeitar fundamentalmente nessa questão. Agora, esse é um dos desafios da nova fase que nós vivemos. Ou seja, as redes sociais são utilizadas para manipulação, sim. As grandes potências se aproveitam politicamente, sim. Tentam captar informações indevidamente com quebra do sigilo e da privacidade das pessoas. Isso é indiscutível. Ou seja, nós não podemos dizer, mais uma vez, que um lado é santo e outro lado é demônio. As grandes potências fazem isso permanentemente. Caio, o Brasil deveria se posicionar após esse alerta dos Estados Unidos? Deveria, no mínimo, solicitar o compartilhamento dessas informações e instaurar os devidos procedimentos administrativos e investigativos. Se você tem um órgão do governo americano alegando que há provas de interferência russa no debate público nacional com o intuito, né, escancarado de disseminar fake news, né, e literalmente essa expressão é até usada, né, aí de alugar gargantas, né, influenciadores para isso. E agora só respondendo aí ao questionamento do Zé, a pergunta anterior, Zé falava o seguinte: a visão russa foi difundida no Brasil? Foi. Inclusive pelo presidente da República, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos lembrar que o Lula constava de uma lista elaborada pelo governo ucraniano, né, com personalidades que pareciam estar a serviço da narrativa, né, da Federação Russa. Né? Isso são fatos. Depois houve um concerto diplomático em relação a isso. A gente teve aquele famoso episódio do desencontro, né, entre Lula e Zelensky. Essas coisas aconteceram, né? Agora, eu não acho que a gente possa tratar Rússia e Estados Unidos numa situação do roto falando do esfarrapado. Não mesmo. Mais uma vez, salta aos olhos a falsa equivalência moral. E por que isso? Ora,
Você tem, de um lado, um governo democrático, em que existe aí pelo menos alguma alternância de poder. Vamos lembrar, né? Você tem partidos, grupos de interesse que disputam o poder político. Isso mostra pelo menos algum grau de saúde na democracia americana. E do outro lado, o Zé vai concordar comigo, nós não vemos alternância de poder há muito tempo. E não é exagero classificar o governo russo como um governo de natureza autoritária. Então, o Zé estava falando aí de uma hipotética investigação minha. Se fosse para fazer oposição, Zé, eu optaria por fazer oposição ao Joe Biden e não ao Vladimir Putin, porque a gente sabe muito bem o que pode acontecer com quem se opõe ao regime russo. Senhores, obrigado pelo debate. Por favor, Zé. Não, 30 segundos só. O Caio disse que os Estados Unidos é uma potência democrática, eu não digo isso. Agora, como é que você explica Guantánamo? Como é que você explica o caso de Edward Snowden, que revelou tudo aquilo que ministros do Brasil, ministros da Alemanha estavam sendo espionados pelos Estados Unidos e que usavam essas informações para suas finalidades empresariais? Como é que se explica isso? Democracias erram, Zé. O grande debate, agradeço ao debate de hoje a todos. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.